Olá, galerinha, professora Denise na área. E aí, preparados para mais uma aulinha? Então, agiliza aí o processo, já pega a apostila, abre ela lá na página 23, a nossa aula hoje vai ser da página 23 até a 35, e pega também a sua tabela periódica, ok? Hoje a nossa aulinha vai ser sobre a organização e classificação dos elementos químicos na tabela periódica. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Os elementos químicos, eles são organizados na tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Lembra que eu falei na aulinha anterior para vocês que os elementos químicos, eles possuem identidade? Pois é, gente, ele possui identidade e a sua identidade está relacionada ao número atômico, que é o Z. Lembra lá que a gente representa pela letra Z? Então, o número atômico de cada elemento químico na tabela periódica é único, ou seja, se eu tenho um elemento químico com o número atômico 8, significa que ele tem 8 prótons dentro do seu núcleo. Ou seja, nenhum outro elemento na tabela periódica possui 8 prótons no seu núcleo, apenas aquele elemento químico em específico, ok? Que no caso do número atômico 8, nós temos o oxigênio. A tabela periódica, ela vem sendo estudada há muito tempo, como vocês já devem imaginar. Então, existiram várias propostas para se organizar os elementos químicos e também houve muitas discussões a respeito dos átomos, porque muitos químicos na época não acreditavam que existiam átomos. Então, no primeiro congresso que teve internacional, que aconteceu na Alemanha em 1860, muitos estudiosos estavam lá discutindo sobre átomos e elementos químicos. E nessa época, Mayer, um cientista alemão, e Mendeleev, um cientista russo, eles começaram a propor que existiam átomos e que existiam elementos químicos e que a gente podia criar uma organização para esses elementos químicos. Em 1º de março de 1869, Mendeleev publicou o primeiro esboço de sua tabela periódica, que vocês podem ver aí na imagem. Foi feita à mão, ele escreveu e ele colocou todos os elementos químicos que naquela época já existiam. No mesmo ano, Mendeleev criou uma segunda tabela, que é bem próxima do que nós conhecemos atualmente, certo? Mendeleev, ele disse que os elementos químicos, eles podiam ser organizados de uma forma que ele podia colocar elementos parecidos juntos. Na tabela publicada em 1869, Mendeleev deixou alguns quadradinhos, algumas lacunas vazias, indicando que seria possível ocupar esses quadradinhos vazios, essas lacunas, por elementos que ainda não tinham sido descobertos. E também ele podia prever quais seriam as propriedades físicas e químicas que estavam associadas àqueles elementos, baseado nos elementos vizinhos. Ou seja, se ele tivesse descoberto um elemento lá específico, ele sabia que para colocar um outro elemento ao lado, esse elemento deveria ter características parecidas, ok? Até aí tá belezinha? Então, Mayer, junto com Mendeleev, eles criaram a lei periódica. Eles afirmavam que as propriedades dos elementos químicos, elas se repetiam em determinada sequência, ok? A lei periódica proposta por Mendeleev e Mayer considerava que as propriedades físicas e químicas dos elementos variavam em função da massa atômica.
Anos mais tarde, no início do século XX, com a descoberta da radioatividade, foi possível desvendar alguns segredos da estrutura atômica. Com esses experimentos feitos a partir de raios-x, foi possível perceber uma relação direta entre o padrão de raios observados específicos para cada elemento e a quantidade de partículas positivas, ou seja, prótons, presentes no núcleo, na qual nós conhecemos como número atômico. Então, nessa época, Mendeleev e Meyer, eles achavam que a tabela periódica ela deveria ser organizada através da massa atômica. Hoje nós sabemos que não é dessa forma. A tabela periódica ela é organizada através do número atômico, ou seja, pela quantidade de prótons que está presente naquele elemento, ok? A quantidade de prótons de cada elemento químico passou a ser uma variável independente da lei periódica, e com isso a tabela foi reorganizada em ordem crescente de número atômico, corrigindo algumas falhas na sequência de elementos químicos observadas na tabela original que vocês veem aí na imagem. Hoje, como todos nós sabemos atualmente, a IUPAC, que é o órgão que regulamenta todos os elementos químicos e a tabela periódica, ela reconhece 118 elementos químicos que estão distribuídos na tabela periódica. Essa tabela ela é organizada como um plano cartesiano. Você possui linhas e colunas. As linhas são chamadas de períodos. Nós temos 7 períodos, ou seja, 7 camadas, que são a K, L, M, N, O, P, Q, ok? E temos também 18 grupos, que possuem propriedades químicas semelhantes. Os períodos estão diretamente relacionados com o número de camadas existentes ao redor do núcleo. Há um total de 7 períodos e cada um deles corresponde a uma linha. Então, vocês podem ver aí na imagem que nós temos nas linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada linha dessa representa uma camada, ou seja, se a linha 1 representa a camada K, a linha 2 a camada L, a linha 3 a camada M, e assim sucessivamente, até chegar à camada 7. E também a tabela periódica possui os períodos, que vai de 1 até o 18, como vocês podem ver aí na imagem. A tabela também, ela possui uma divisão da distribuição eletrônica. Vocês lembram que na aula passada eu falei para vocês que a distribuição eletrônica ela é feita nos subníveis S, D, P e F? Pois é, gente. A tabela periódica ela é organizada de tal forma que até a distribuição eletrônica dos elementos químicos estão organizados. Então, vamos lá. Os grupos 1 e 2, eles representam o subnível S, ou seja, todos os elementos que vocês fizerem a distribuição eletrônica e esses elementos químicos eles estiverem ou no grupo 1 ou no grupo 2, você sabe que eles vão ter subníveis S na hora da distribuição eletrônica. No primeiro grupo, nós temos o S1, ou seja, todo elemento químico desse grupo 1, eles vão terminar com a distribuição eletrônica S1. Por exemplo, o lítio, ele possui número atômico 3, ou seja, ele possui 3 elétrons nas suas camadas, certo? Então, a distribuição do lítio ficaria assim, 1s2, 2s1, ok? Indicando que todo esse grupo aí, o grupo 1, ele possui distribuição eletrônica terminada em S1. O sódio
representado pela letra Na. Olha aí na tabela de vocês. Ele tem 11 elétrons em sua camada. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica desses 11 elétrons. Os elétrons ficam distribuídos da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Mais uma vez, nós comprovamos que o sódio, que pertence ao grupo 1, termina com a distribuição eletrônica em S1. E assim funciona para toda a tabela. No grupo 2, a terminação é sempre da distribuição eletrônica, será sempre S2. Dos grupos 3 até o grupo 12, nós temos o subnível D, ou seja, a distribuição eletrônica termina em D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10, como vocês podem ver. E aí nós temos os grupos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ok? Esses são os elementos que possuem distribuição eletrônica no subnível D, beleza? E aí, nós temos o grupo de número 13 até o número 18. Esses elementos químicos que estão nesses grupos, eles pertencem ao subnível P, ou seja, quando fizer a distribuição eletrônica, ele sempre vai terminar no subnível P. Por exemplo, o grupo 13 sempre vai terminar em distribuição eletrônica P1. O grupo 14 em P2, o grupo 15 em P3, o 16 em P4, o 17 em P5, o 18 em P6. Entenderam? E da mesma forma, nós temos o subnível F, que são os elementos de transição, conhecidos também como actinídeos e lantanídeos. Os lantanídeos e os actinídeos, eles pertencem a esses dois quadradinhos aí que estão pintados de vermelho, como vocês podem ver aí no subnível D. Os actinídeos e os lantanídeos, eles são vários elementos químicos. Como a gente não ia conseguir organizar a tabela de uma forma adequada, que deixasse a gente observar todos esses elementos, então foi colocado na tabela total a letra LA, que significa lantanídeos, e foi colocado a letra AC, que significa actinídeos. E na parte de baixo da tabela, onde vocês podem ver aí o bloco F, que é a divisão do subnível F, nós temos eles representados de forma aberta, com todos os elementos químicos. Então, a primeira linha é representada pelos lantanídeos, ou também conhecido como lantanoides, e a parte de baixo, a segunda linha, é os actinídeos, ou também conhecido como actinoides. Pegando toda a tabela periódica e olhando para ela em relação à distribuição eletrônica, vocês podem ver aí, todos os elementos do grupo 1 terminam em S1, como vocês podem ver, todos eles, a linha 1 termina em 1S1, a linha 2 em 2S1, a linha 3 em 3S1, a linha 4 em 4S1, a linha 5 em 5S1, a linha 6 em 6S1, a linha 7 em 7S1. E assim sucessivamente. Lá no grupo 13, por exemplo, termina em 2P1, 3P1, 4P1, 5P1 e 6P1. E assim sucessivamente, como vocês podem observar aí na imagem. Além disso, a tabela periódica ela é dividida em metais alcalinos terrosos, metais de transição, a família do boro, família do carbono, do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios
e os gases nobres. Mas antes de falarmos de todos eles, vamos falar sobre os elementos de transição, ou também conhecido como metais de transição. Os elementos de transição, eles são divididos em dois blocos: os elementos de transição externos e os elementos de transição interna. Os elementos de transição externa são esses elementos aí que vocês viram no slide anterior, que possui o subnível D, ou seja, esse azul aí que vocês veem na imagem. Então, essa parte toda azul são os metais de transição externa. Já essa parte laranjadinha e um rosinha mais claro, que a gente chama de lantanídeos e actinídeos, eles são os elementos de transição interna. Ou seja, eles fazem a distribuição eletrônica deles sempre terminando em F, ok? Aí, nós temos outro exemplo para vocês verem melhor. Os elementos de transição externa, que está na tabela mais enxuta, mais completa, digamos assim, e temos os elementos de transição interna, que é essa parte de baixo, que seriam os lantanídeos e os actinídeos, ok? Aí, nós temos o hidrogênio, os metais, os não metais e os gases nobres. O hidrogênio, vamos falar primeiro do hidrogênio. O hidrogênio, como vocês podem ver em toda a tabela periódica, ele está representado lá em cima, no começo. Ele é o elemento número 1. O hidrogênio, geralmente, ele está pintado de uma cor diferente do restante da tabela. Mas por que ele é dessa forma? Porque o hidrogênio, ele é o único elemento químico da tabela periódica que apresenta características bem particulares quando comparados aos outros elementos químicos. Ele é o mais simples de todos os elementos químicos. Ele contém apenas um próton e um elétron. Embora ele seja raro na atmosfera da nossa Terra, ele é considerado o elemento químico mais abundante do universo e está presente na composição de 75% de toda a matéria existente, como estrelas e Sol, por exemplo. Átomos de hidrogênio, quando eles se fundem, eles criam bombas de hidrogênio e produzem uma quantidade de energia muito superior às bombas atômicas. Por exemplo, as bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Então, o hidrogênio, ele é um elemento único. Ele é um elemento que fica ali, quietinho, sozinho, mas ele é um elemento muito importante e vocês podem ver, que nós vamos ver mais para frente, como ele participa praticamente de todas as composições químicas, tá bom? E aí nós temos também os metais. A maior parte dos elementos químicos encontrados no nosso redor são metais. Por isso, eles também são a maioria na tabela periódica. Vocês podem ver aí essa parte toda em verde, inclusive na parte de baixo. Eles são os metais. Os metais, eles são caracterizados por serem sólidos em condições ambientes, com exceção do mercúrio, claro, que é o Hg, vocês podem ver aí na tabela periódica de vocês em casa, que é o único metal que é líquido, no caso. De maneira geral, esses elementos conduzem bem calor e eletricidade. Eles apresentam brilho metálico quando polidos e podem ser transformados em fio e em lâminas. Dentro dessa classe, além de classificarmos os metais em grupos ainda mais específicos, como alcalinos, alcalino-terrosos, lantanídeos e actinídeos, eles também podem ser categorizados como metais leves ou pesados. O critério de classificação para essa divisão é a densidade dos elementos químicos. Eles são considerados metais
pesados e apresentam uma densidade superior a 5,6 gramas por centímetro cúbico. Já o não metais, que é representado aí pela corzinha amarela, eles possuem 16 elementos químicos que são classificados como não metais, que podem ser encontrados em grande quantidade na crosta terrestre. Ao contrário dos metais, eles não apresentam condutividade térmica e elétrica boa, muito pelo contrário, ele possui baixa condutividade elétrica e baixa condutividade térmica, com exceção do carbono, que o carbono é um bom condutor. No estado sólido, eles são duros, porém são muito quebradiços e não apresentam brilho metálico. Um exemplo disso é o carbono, né, gente? O carbono, vocês sabem, se você tem o carbono grafite, ele é sólido, no entanto, ele é frágil, ele esfarela, certo? Na forma pura, os não metais que se encontram no estado gasoso são o nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro. O bromo é o único não metal líquido à temperatura ambiente. Já os demais são todos sólidos, beleza? Aí nós temos os gases nobres. Os gases nobres são os únicos elementos nas condições ambientes que encontram-se na forma de átomos isolados. Isso significa que apresentam pouca capacidade de se combinar com outros elementos químicos. Os gases nobres, eles possuem em sua camada de valência 8 elétrons. Vocês lembram que camada de valência é onde ficam os elétrons mais externos na distribuição eletrônica? Então, segundo Linus Pauling, quando a gente faz a distribuição eletrônica, os gases nobres possuem 8 elétrons em sua camada de valência. Então, se eles possuem 8 elétrons e respeitando a regra do octeto, que diz que se você respeitou a regra do octeto, você tem uma distribuição perfeita e que eles são extremamente estáveis, os gases nobres, eles não gostam de se misturar. Por quê? Porque ele já está estável. O restante da tabela periódica está sempre procurando, ele sempre quer ganhar ou sempre quer doar elétrons para se comparar, para que eles possam se tornar iguais aos gases nobres, com 8 elétrons em sua camada de valência. Já os gases nobres, eles não precisam disso, eles já são estáveis e únicos sozinhos, eles não precisam de ninguém. Essa é a diferença dos gases nobres. Eles são autossuficientes, eles não precisam de ninguém. Ao contrário do hidrogênio, por exemplo, ele está a todo momento querendo compartilhar o elétron dele para quê? Para fazer amizade com outros elementos químicos, porque ele é sozinho. Já os gases nobres, não. Os gases nobres, eles se contentam com eles mesmos, ok? Entenderam mais ou menos como funciona? De todos os elementos químicos, os 118 elementos químicos que estão oficializados e presentes na tabela periódica, nem todos eles são elementos químicos naturais, ou seja, criados pela natureza. Nós temos elementos químicos que foram criados e sintetizados em laboratório. Um exemplo disso é o tecnécio. Nós temos também o astato, o bromécio, o frâncio, o cúrio. Foram todos elementos sintetizados em laboratório. Esses elementos, eles foram submetidos à colisão de núcleos atômicos em aceleradores de partículas. E aí foi criado novos elementos químicos a partir desse experimento. Um dos últimos elementos artificiais sintetizados em laboratório foi o niônio, que possui número atômico 113, cujo nome deriva da palavra Nihon, que significa terra do sol nascente em japonês, porque foram os japoneses que descobriram ele, ok? E aí, gente, por hoje é isso.
eu vou pedir para vocês entrarem lá na página 28 e na página 34 e 35 e fazer os exercícios 10, os exercícios 12, 13, 14, 15, 16 e 17, ok? Ó, coloquei um exemplo aí para vocês do exercício 10. Nós temos o iodo com a distribuição eletrônica do número atômico dele de 53. Isso significa o quê? Que ele possui 53 elétrons. Como vocês lembram, a distribuição eletrônica, ela segue uma regra, que é essa aí abaixo. Então, a distribuição eletrônica, ela vai acontecer seguindo essa ordem, de menor energia para maior energia, em ordem crescente. Então, para você distribuir os 53 elétrons, você tem que lembrar que você começa no 1s, lembrando que os orbitais, os subníveis S, eles aceitam no máximo 2 elétrons, o subnível P, 6 elétrons, e assim por diante, como vocês viram na aula anterior. Então, fazendo a distribuição eletrônica do iodo, nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2 e 5p5. Quantas camadas esse elemento possui? Aí é só você olhar. Todos dentro dessa distribuição eletrônica. Quantos números 1 eu tenho? Apenas um, né? 1s2. Então, 1s2 ele pertence à camada K. Aí, o 2. O 2 eu tenho o 2s2 e o 2p6. Isso significa que eu tenho a camada L. E aí, nós temos o 3. Quem que eu tenho com o número 3 aparecendo aí? Eu tenho a distribuição eletrônica 3s2, 3p6 e 3d10, que significa que estão na camada M. E aí nós temos o número 4. 4s2, 4p6, 4d10. Significa que os elétrons que estão presentes na camada 4 pertencem à camada N, ok? E aí nós temos os 5s2 e os 5p5, que pertencem à camada O, ou seja, o iodo ele possui 5 camadas na sua distribuição eletrônica, ok? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Façam um exercício. Qualquer dúvida, entre em contato, beleza? Até a próxima!